Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, eu, Regina Célia, e a minha amada... Eu, Ana Patrícia. Estamos aqui com vocês no Elas Podem Tudo. Elas podem o quê, Ana? Elas podem tudo, elas podem ser professoras, elas podem ser soldadoras, ministras, presidentas, não é? Mulheres, elas podem tudo. Elas podem ser poetisa também. Poetisa também. Eu quero saber se você tem um poema pra gente. Olha, a gente sempre tem algum poema, mas hoje é um dia assim muito especial que nós estamos recebendo essas mulheres, né, aqui hoje. E aí eu gostaria muito de escutar delas, né, em palavras poéticas, toda essa história, né, que elas fundaram esse Banco Vermelho, né, que é realmente um projeto incrível, maravilhoso. E a poesia vai sair das palavras, né, onde elas vão falar um pouco dessa trajetória. Então, hoje eu vou me recolher, certo, para abraçar esse projeto maravilhoso aí. Você respondeu de forma muito elegante, muito graciosa, mas a gente vai esperar no finalzinho, tá? Certo. Uns versos seus aí para você trazer pra gente. Já agora, certo? Eu vou falar só um trechinho que é de uma peça de teatro que eu escrevi. Sim. Né? Porque eu também faço parte dessa área de artes cênicas, de audiovisual. E ele fala assim, o nome é Eu. Né? Então começa assim, o homem está fugindo, foge dos outros. Foge do tédio, do perigo, da ansiedade, da privação, da morte. Mas a fuga principal é aquela com que ele procura escapar do encontro consigo mesmo. Todas as portas de escape são buscadas. LSD, aquisições, divertimentos, pervertidos ossos. Que pavor do silêncio. Silêncio e solidão lhe parecem ameaças. E aí a peça depois vocês assistem, que é só para dar um gosto. Uhul! Tá vendo? Quando a gente aperta, sabe? Eu fiquei um pouquinho assim. Ficou, foi. Retraída, mas eu vou me preparar melhor. Não, mas esse é um bom momento, Patrícia. Até porque nós estamos aqui recebendo a Paula Limonge e Andréa Rodrigues. Andréa Rodrigues. Gente, nós estamos aqui, apesar de sorridentes e tudo, hoje nós estamos aqui no último dia de abril, né? Mas eu quero dizer para vocês que tanto a Paula como a André, elas representam aqui o Instituto Banco Vermelho. Menina, veja a curiosidade, quando eu vi pela primeira vez, Instituto Banco Vermelho, eu falei, nossa, é um bom nome, né? Mas o que está por trás desse nome, né? Instituto Banco Vermelho? E aí, a Paula e a Andréa vão conversar com a gente sobre o Instituto Banco Vermelho. Primeiro vão falar como elas, né, como é que elas chegaram até aqui. Né? A gente não vou dar para vocês um spoiler. Elas dizem que não gostariam de estar aqui. Né? Não gostariam de estar aqui. E elas vão explicar por que elas não gostariam de estar aqui e vão explicar também por que hoje é necessário elas estarem aqui. Para que no futuro nenhuma mulher tenha que estar aqui, pelo menos falando dessa causa. Então vamos lá? Eu vou quebrar o protocolo, né? Porque começamos com poesia, eu sou neta de poeta. Meu avô, Edson Regis, era um grande poeta. Uhum. E antes de passar a palavra para Andréa Rodrigues, que foi quem teve a ideia de fundar esse instituto, eu vou dizer que toda dor é um poema preso. Então, esse instituto, ele nasce de transformar um luto em luta. E eu vou passar a palavra para minha colega e amiga de luta, Andréa, para ela poder explicar como é que esse instituto ele nasceu. Muito boa introdução, Exato. Muito boa introdução. Nossa grande Viviane Mosé, né, diz que toda dor é um poema preso. Então, isso é uma realidade na nossa luta. E quando você falou, Regina, que a gente não queria estar aqui, isso é uma verdade. A gente não queria estar aqui falando sobre feminicídio. Mas a gente sabe o quanto é necessário a gente falar sobre um tema que, quando a gente começou essa luta, as pessoas falavam, olha, por que vocês falam sobre feminicídio e não falam só sobre violência contra a mulher? E a gente começou a observar quanto é que essa palavra incomoda. Isso. Como as pessoas não querem falar sobre essa palavra feminicídio. E no não falar,
termina cobrindo, ficando velado aí muitas situações que vão terminar em feminicídio, que a gente costuma dizer que qualquer tipo de agressão ou qualquer tipo de abuso, ele vai começar de diversas formas diferentes, mas o final sempre vai ser o feminicídio, se esse ciclo não for quebrado. Exato. Mas, Andréia, você não começou com o Instituto Banco Vermelho. Isso. Como foi que Andréia Rodrigues se desenvolveu e chegou até aqui, ao lado da Paula e à nossa frente? Na verdade, foi na necessidade de transformar um luto em uma luta. Eu perdi uma grande amiga, minha melhor amiga, Patrícia, a quem nós dedicamos nosso projeto, que hoje é um instituto. E Patrícia, ela foi vítima, ela foi assassinada pelo ex-marido, que não se conformava com o final da relação. Isso foi aquele caso que ficou muito noticiado aqui regionalmente no Brasil, de um homem que jogou o carro contra uma árvore para simular um acidente de trânsito. Sim, sim. Então, foi aonde aqui? Foi ali na Fernandes Vieira, ali perto da Agamenon. Isso. Ali perto da CELP, né? Da CELP não, da Neoenergia. Então, foi um caso que foi muito conhecido e conhecido por diversas formas. Conhecido porque pela complexidade de um caso que ele não existia nada, para ter ideia, na literatura jurídica, que pudesse, que tivesse uma situação como uma pessoa estando dentro de um carro, provocar um acidente para matar quem estivesse ao seu lado. Existe você atropelar, você bater em alguém com um carro, mas você estando no carro e simular um acidente não existia na literatura jurídica, nem no Brasil e nem fora, note bem. Nossa. O nosso desafio pela frente. Então, foi preciso muita luta. Porque, para você ter ideia, eu não velei minha amiga. Eu soube mais ou menos, eu fui uma das últimas pessoas a falar com ela. Minha querida amiga Dani Portela, mandata deputada daqui do estado, nós passamos a nossa adolescência juntas, né? Eu, Patrícia e Dani Portela. E eu não via Dani há mais de 20 anos, mais ou menos. E quando a gente se reencontrou nessa triste situação. Eu morei um tempo fora do Brasil e lá eu mantinha sempre contato com Patrícia e fui notando a relação dela escalando para uma situação ficando cada vez mais séria e eu falando para ela todas as vezes, olha, ele não, porque ele tentou isso, tentou suicídio, ele está tentando se matar. Eu falei, não, ele está querendo fazer tudo isso com você, você não está enxergando, não é com ele, é com você. Ele vai te matar. E a gente repetia muito isso para ela. Patrícia era uma mulher era uma empresária daqui, uma das maiores da área de TI. Era um perfil que absolutamente você não entendia como vítima. Não é aquele perfil clássico que você tem na sua cabeça como vítima. E nem ela se enxergava como vítima também. Uma mulher independente, então Patrícia... Não sofria agressão física, né? Nunca sofreu nenhuma agressão física. E isso dava a ela, como dá a muitas outras mulheres, a impressão de que ela não é vítima nem está passando por uma situação de abuso. Quando, para você ter ideia, era uma mulher que tinha um salário altíssimo e quando a gente saía, quem pagava tudo era eu, porque ela era monitorada pelo cartão de crédito. Então ela não podia pagar absolutamente nada. Nada. E aí a gente vê a implícito aí, né? Explícito a violência. Violência patrimonial. Violência patrimonial. Mas, volta a falar, é incrível como nós temos encontrado nessa nossa caminhada, as mulheres elas não se enxergam nessa situação. Isso. Porque não existe a violência física. Então, Patrícia, ela sofreu todas as violências que você possa imaginar, menos a física. E ela não se enxergar, só que ele foi capaz de matá-la. E naquela noite, quando aconteceu, foi uma das últimas pessoas a conversar com ela naquele dia. E à noite, por volta da meia-noite, eu recebo uma ligação falando do que tinha acontecido. E eu não sabia o que tinha acontecido, soube muito por alto, mas de imediato eu disse, ele matou ela. Ele conseguiu matá-la. Mas, Andréa, foi o carro que bateu. Eu falei, não foi. Vamos esperar amanhecer. Quando amanheceu o dia, para você ter ideia, eu não fui velar minha amiga. Eu peguei meu celular e fui para uma delegacia na DHPP. Cheguei para o delegado, abri meu celular na mesa e disse, escute todos os áudios e você vai ver que não foi um acidente. E foi isso que aconteceu. Ele escutou todos os áudios. Naquele mesmo momento eu chamei outras amigas, chamei pessoas que conviam. Quem poderia saber, porque era velado, né? E ele perguntou, tem mais alguém que você pode chamar? Eu falei, sim, tem. E chamamos mais outras amigas. E o incrível é que todas as escutas de mensagens eram ipsiliter iguais. Eram todas iguais. Assim, como ele premeditou, né? Porque ele premeditou. Uma coisa assim... Então foi muito importante as escutas. O que foi importante, Andréa, para isso então, nessa luta? As escutas foram é essencial, por isso que a gente sempre fala, escute sua amiga.
guarde situações, guarde falas, guarde coisas, porque isso é muito importante, até para ela mesmo se escutar depois naquela situação. Então, essas escutas foram importantes. Agora, o trabalho da perícia foi essencial. Então, assim, foi feito um trabalho de perícia porque depois de toda essa riqueza de escutas, de detalhes, a perícia fez um trabalho, assim, realmente maravilhoso. E a tipificação mudou, né? A tipificação acidente mudou, de trânsito para exatamente. feminicídio. Mas foi uma luta de 4 anos e meio até chegar ao julgamento, onde eu fiz uma promessa para ela, e sei que ela faria do mesmo jeito para mim, de que não existiria um dia que nós não iríamos falar sobre Patrícia. Que bacana. Que ela não ia virar um número. Então, nisso, inventamos um bazar, era reunião, era tudo, assim. Quando eu sabia, eu tinha alguns, informantes lá dentro que falavam que ia ter algum tipo de julgamento de habeas corpus, né, para ele. Então, a gente já corria e já falava com a imprensa. Eu venho da área de comunicação, eu trabalho com isso, então as pessoas já conhecem, foram muito solidárias à imprensa. Mas isso também me fez refletir, quem não tem essa voz? Que é a grande maioria. Exato. Quem não tem? É interessante isso que você vem apontando, porque um primeiro momento é o reconhecimento da violência. A cultura brasileira, ela fortaleceu muito o reconhecimento da violência física, mas a violência psicológica, moral, a patrimonial, né? Não é fácil de reconhecer. E aí, quem deveria... tanto a mulher em situação de violência, ela não reconhece como algo grave o suficiente para ser denunciado. E no momento em que as autoridades têm esse conhecimento, eles banalizam esse tipo de violência, né? Quando a gente vai para a violência sexual, então ficou também muito na cultura de que a violência sexual é de um estranho, né? Então a história da violência sexual marital também não é algo que é permitido, não é violência. Que não é violência, cultura, exatamente. Né? A cultura é o estranho que ele estupra na rua. Isso, e tem a ver no direito dele, ele está no direito dele. É o patriarcado, É o patriarcado. E a outra questão que é fundamental, que você fala, é como é importante a gente ter uma amiga, né? E é aí que a gente precisa compreender a semente da sororidade, né? Hoje a sororidade, ela está muito no discurso, ela está muito no texto. Tem que estar na ação. Mas ela está pouco na ação. Muito importante. Não é? Mas aí quando você fala de que ela compartilhava informações, não é? Mesmo ali naquele silêncio, naquela dor, né? Ela compartilhava com você o quão foi essencial você dar credibilidade, porque a amiga precisa dar credibilidade, Isso. guardar, né? Jamais pensar que vai usar no momento, né? A gente Isso. não pensa nisso. Não, nunca pensei. Né? E eu digo mais, não é só você guardar e tudo Isso. mais. É o que a gente fala para as mulheres, não largue a mão. Não largue, Não largue a mão mesmo. Ela não admitia. Não se enxergava, né? Ela não falava, vamos fazer. Dani, por muitas vezes, vamos numa delegacia, a gente vai junto. E mesmo ela falando não, a gente não largava a mão dela. E isso é muito importante. Agora, não veja largar a mão. só como é importante também observar os sinais. Porque no caso de Isso. Renata, quase ninguém sabia. Tinha uma amiga que achava estranho. Mas Renata deu todos os sinais, que foi o quê? Parou de sorrir, ficou retraída, parou de sair depois do trabalho. Então, assim, as pessoas que conhecem têm que entender que aquele relacionamento ali não tá saudável. Exatamente. Entendeu? Que era diferente. Exatamente. A gente não tem quase um áudio de Renata pedindo socorro, falando. Que é diferente de Patrícia, que mesmo não se enxergando vítima, ela falava, comentava, mas ele disse isso, ele fez isso e tal. No caso de Renata, não. Ela simplesmente ficou dentro de um casulo e foi assassinada. E foi assassinada. Então a gente tem que estar observando o sinal daquela amiga. A gente tem uma amiga nossa, que foi vítima de violência psicológica, e ela tem um grupo de WhatsApp com mais de 100 mulheres do Brasil todo. Dessas 100, se eu não me engano, 20 não tentaram suicídio. Gente, Porque ainda Então é um existe número essa também questão que, assim, da morte quando ele não induzida. mata por morte Ele faz matada, você se matar. ele provoca. é verdade. Então, é isso verdade. é O um número abusador faz altíssimo. O suicídio de mulheres oriundas de um relacionamento abusivo é altíssimo. É verdade. E assim, tem também a questão desse companheiro que provoca tudo isso, tem uma personalidade narcisista, né? Que a gente agora Que no tá falando público ele é muito maravilhoso, também, é o pai de Sempre, família, sempre. É o e cara faz mais- caridade. É o cara mais certeza. legal, é o Exatamente. cara da igreja, é o cara da Era o perfil do sociedade. assassino de Patrícia. Exatamente. Então, Então, não tô Patrícia era falando. esse bom pai. A gente não tá Conduta, falando né? nada com relação Exatamente.
a fé nem nada, mas é porque isso Sim. termina preenchendo todos aqueles critérios que você julga que é uma boa pessoa, que é uma pessoa Exato. confiável, né? Exato. Então é por isso a dificuldade muito grande das pessoas aceitarem dela, aceitar e de toda a sociedade, porque não pense que depois da perícia ter falado o que tinha acontecido, que a gente não enfrentou uma segunda luta, Exato. que foi com todo mundo falando que a gente estava destruindo uma família. Eu falei, não fui eu que destruí a família, quem destruiu foi ele. Né? Então as coisas revertem, começam, você está destruindo, os filhos perderam a mãe, agora vão perder o pai. Eu falei, quem provocou isso foi ele, né? Não somos nós. Então Ele já começa a virar vítima. não, exatamente. Então foi uma luta muito grande. Então foram 4 anos e meio, onde quando a imprensa não conseguia me ajudar, né, assim, porque tinha uma cobertura, sei lá, o presidente, alguma coisa chegava aqui, eles não tinham pauta para cobrir, eu comprei refletor de luz. E eu levava fingindo ser da imprensa. E eu ligava esse refletor na cara dos desembargadores lá. E meu marido é espanhol e a gente morre de rir com essa história que eu falava, olha, começa a falar espanhol aí pra eles acharem que você é da imprensa internacional, vá. Não é o país que está presente, é o país que quer entender. O nome disso é guerrilha. A gente tem que guerrear. Então, assim, na verdade, eu comecei a refletor na cara deles e eles não querem se dispor, ninguém quer se dispor. Exato. Então, a gente fazia isso. Por quê? Porque a gente não tinha tempo a perder. Era uma situação onde a gente entendia que precisava lutar. Ela deixou filhos? Ela deixou um casal de filhos. Um casal de quantos anos eles estão hoje? No tempo, agora eles estão de maior, mas no tempo eles tinham 12, ela 12, ele 15, mais ou menos. E nós lutamos muito, muito, até que ele, na situação dele, ele só saiu 2 vezes, eu acho, em habeas corpus e voltou logo em seguida. Pela pressão, Pela né, Andréa? pressão, realmente, da sociedade civil, e a gente pontua muito isso, a sociedade civil precisa entender a força que tem, exatamente. porque a gente precisa reclamar e cobrar para aquelas pessoas que a gente coloca ali naquele lugar, e também para essas autoridades, a gente tem que cobrar mesmo, Quem paga o entendeu? salário deles somos E não nós. tem, Não é isso? e a gente, eu não dei um dia de descanso, eu era bom dia, boa tarde, boa noite, eu ligava, como é que tá o processo, como é que tá isso, como é que tá aquilo outro, e juntas todas nós conseguimos aí, enfim, todas e todos, muita gente se engajou, e nesse meio tempo as pessoas viam essa luta e chegavam pra gente e chegava pra mim e falava, você tá lutando pela sua amiga, luta pela minha prima, luta pela minha amiga, luta pela minha mãe, luta pela minha irmã, e começou a aparecer outras mulheres que tinham a mesma dor que eu tinha naquele não tinham momento. voz. Mas elas não tinham voz. E eu comecei a entender a partir dali, eu falei, olha, não é uma luta só por ela. Mas como é que eu posso ressignificar isso? Como é que eu posso transformar isso? Então, no julgamento que aconteceu no ano passado, foi um julgamento longo de 1 semana, que toda a imprensa nacional Júri cobriu. popular. Júri popular, e foi muito duro mesmo, eu não desejo a ninguém um júri popular de feminicídio. E no final, eu lembro que a imprensa chegou para mim e perguntou, quando ele foi condenado, e aí, você tá feliz com o resultado? Eu falei, de jeito nenhum, não existe ninguém feliz aqui, ninguém aqui ganha, todo mundo aqui perdeu. Não existe nada aqui que possa comer, nada vai trazer a minha amiga de volta, foi o que eu respondi. E com isso eu parei para pensar e disse, olha, eu preciso transformar esse luta em luta. E eu lembrei muito nesse momento de Paulo Freire, né, que falava sempre que a educação ela vem pelo cotidiano, o ensino vem pelo cotidiano, né? Então, para Paulo Freire, uma enxada mais outra enxada, 2 enxadas. Era assim que ele ensinava matemática para os agricultores. Eu falei, não, eu preciso de Paulo Freire na minha vida, uma situação, eu preciso de um ícone. Paulo Freire, me ajude, como é que eu vou? E o banco de praça, minha gente, ele está no caminho de qualquer pessoa. Ele tá na Avenida Boa Viagem, ele tá no Morro da Conceição, ele tá numa favela, ele tá numa comunidade, ele tá numa área mais nobre da cidade. Então, esse crime que a gente tá falando hoje aqui, feminicídio, ele é o crime mais democrático que existe. Nós sabemos que existem os recortes e entendemos sobre isso, mas ele é o crime mais democrático porque ele não respeita nada, nem idade, nem cor. Basta ser mulher. Basta ser mulher. Para um crime democrático, eu preciso de uma ferramenta igualmente democrática para combater. E o banco, ele veio exatamente como símbolo dessa luta, porque ele chega onde eu não chego. Perfeito. Ele acolhe, porque um banco normal, o que é que ele é feito para quê? Ele é feito para você sentar e descansar. Esse banco, ele vai além. Ele chama você para sentar e refletir. E você deve levantar e agir. Então, é a diferença desse banco, porque ele acolhe, ele é um elemento de acolhimento. Ele é um elemento de informação, porque nele tem uma placa com QR Code e informações também do como essa mulher ela pode E frases que buscar chamam a atenção, informação. além do QR Code e da plaquinha que tem lá, né? Exato. Então, esse banco é esse elemento de luta, mas ele também é um elemento de acolhimento.
E ele é esse abraço que eu não consigo dar em alguns locais. É verdade. Então, nós temos, Regina, um relato muito importante, né, Paulinha, de uma senhora, num dos bancos que a gente instalou ali na frente do Tomás de Aquino, que tem uma parada de ônibus ali na frente, e ela estava lá esperando a parada, aí ela saiu e foi sentar no banco, o banco vermelho. E aí a amiga dela disse, por que você está esperando no banco aí desse outro lado, você não vem esperar aqui sentada na parada? Ela disse, não, porque aqui eu me sinto mais segura. Entendi. Entendeu? É sobre isso. É, muito bom. E É sobre também isso. o que eu acho muito lúdico e muito acessível do banco é que a gente trabalha todos os tipos de violência nas frases. Então, a gente tem um banco que diz assim, ele mexe no seu celular, controla sua conta bancária e controla sua saída com suas amigas ou escolhe suas amizades, é abuso, peça ajuda. Porque naquele Perfeito. momento, ela entendeu que ele tá mexendo no celular dela, que ele tá mexendo no dinheiro dela e que ele não deixa ela sair de casa. E ela não sabia que era abuso. E ela não sabia que era abuso. Essa sou eu, ela pode Essa é dizer na você. hora, né? Ela Então pode dizer. não é apenas um banco com uma frase de tipo feminicídio zero, a violência, o assédio. Não. Ele fala com você, mulher, que não se enxerga naquela bolha. Que Como também- provoca reflexão. Isso, como também a gente Exato. consegue adaptar a frase para cada cenário. Por exemplo, vou colocar um banco no aeroporto, eu vou dizer, aqui no Recife, a violência não é nosso destino. Então eu mexo com o assédio não é nossa cultura, a violência não é nossa Isso. praia. Aham. A gente vai falando com o lugar e vai falando a frase que aquela mulher ela vai ler. Perfeito. E não é aquele cartaz com a mulher de olho roxo. Porque, primeiro, quem tem olho Isso. roxo tem vergonha. Então ela fecha o olho e faz, não sou essa. Aham. E quem não sofre violência física também faz, eu também não sou. É. Mas no momento que eu trago uma frase que eu digo, ele pega no teu celular, ele mexe na tua conta e não deixa tu sair de casa, tu é vítima. Isso. Então, assim, olho ouviu. E Paula, em que momento você se une, né, a essa luta? De onde vem a Paula? Isso. Eu conheci a Andréa de uma maneira muito inusitada. Eu trabalhava no mercado de bebida alcoólica, que é um mercado extremamente machista e masculino. Então, eu tenho Isso. 12 anos de várias marcas de bebida, marcas de uísque, treinamentos em destilaria na Escócia, treinamento de cerveja. Então, eu venho desse mundo onde eu deveria não saber de nada, porque é o mundo masculino. Inclusive, em alguns eventos, eu já fui questionada, né? Comecei a dar uma palestra sobre processo de produção de uísque escocês. Então, aqueles homens começavam a rir e chacotar de mim no começo. Então, quando eu começava a falar e mostrar o conhecimento da destilação, do barril, da cevada, eles ficavam atônitos. E no final, eles vinham e faziam assim, mas como é que pode? É impossível você saber isso. Como você aprendeu? Aí eu me pergunto, se eu fosse um homem, será que ele ia chegar para o homem e perguntar, mas é impossível. Nunca. Como você pode saber de tudo isso? Eu ia dizer, eu estudei. Simplesmente, eu estudei. Aham. Então, eu estava em uma das indústrias de bebida. O ano era 2016, eu acho. Nossa. E a Andréa, publicitária, chegou até mim por um amigo em comum e disse, eu tô com ideia de fazer um projeto de uísque. Eu sou da agência tal. E eu pensei nisso. Aí eu disse, que maravilha. E desde aí, não nos desgrudamos. Então, viramos amigas, né? Eu fui cliente dela, né? Eu, enquanto indústria, contratei a agência dela, que fez esse grande evento no Que Recife, bacana. Aham. né? No shopping, durou 25 dias e foi premiado. Foi um projeto lindo. Então, a gente criou uma amizade ali. E aí, eu acompanhei todo o luto de Andréa, quando perdeu Patrícia. E aí, quando ela terminou o julgamento, que ela teve a ideia, ela disse, Paulo, eu tive uma ideia, vou fazer um banco vermelho. Isso era maio. O julgamento de Patrícia foi abril, isso era maio do ano passado. E eu tava com um projeto grandioso em Fernando de Noronha. E ela manda um esboço de um banco e diz, tu me ajuda? Eu disse, ajuda, André. Lá vem André com as coisas dela. Tu me ajuda? Eu disse, ajudo. Não, porque eu saí do julgamento de Patrícia e tu perdeu o Renato agora, não sei o quê. Vamos fazer uma homenagem. Eu disse, bora. Corta pra novembro. Corta pra novembro, a gente faz essa homenagem, que é o lançamento do Movimento Banco Vermelho, com a instalação de um grande banco gigante no Marco Zero e 25 bancos de praça instalados no Recife com o apoio da Banco prefeitura, gigante esse que a gente que inventou aqui, né? também, né? Porque tudo de Recife, Pernambuco tem que ser grande. Verdade. Então, graças a Deus, a gente teve o apoio de Glaucia, um beijo pra Glaucia, secretária do Recife, o prefeito João Isso. Campos também nos acolheu nessa ideia. E aí fizemos uma feira de empreendedorismo feminino, fizemos um show com Nena Queiroga e Joana Flor, Perfeito. que foram também de coração, porque nesse momento era todo mundo se agarrando na mão, e era uma homenagem, foi um evento lindo. Eis que
O movimento Banco Vermelho aparece no Jornal Hoje, na Globo News, na revista Caras, na capa do Jornal do Comércio, e aí... E acabou a vida. Pronto. E aí, quem vai mais pra Fernando Noronha? Porque eu ia quase toda semana. Eu tenho 2 filhos, sou casada. Aham. Quem é que vai estar na ilha e vai estar com São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, banco? Não. Ou eu escolhia Noronha, ou eu escolhia o banco, movimento. O movimento. E aí, em dezembro, o presidente do TJPE nos liga, eu quero um Banco Vermelho aqui. Fizemos o lançamento do Banco Vermelho na véspera do Natal. Instalamos 2 assentos vermelhos nas varas que julgam feminicídio. Isso é muito emblemático. Gente, Isso. é muito emblemático. Porque os promotores Isso. usam, eles apontam na vara ali, ó. Esse assento aqui é pra provar e lembrar que nenhuma mulher mais pode ser morta. Tá lá, 2 assentos nas 2 varas do Tomás. E aí a gente vai pra uma reunião na LEP que fica louco com o projeto e disse, queremos levar para 50 municípios. Qual é o CNPJ? Cadê o estatuto? Eu disse, como, gente? Que estatuto? Que CNPJ? Corta, pro final de dezembro já éramos um instituto. Corta corta pra agora, maio. 3 Projeto projetos de lei. Perfeito. Um municipal, um estadual, um federal. Sendo esse federal aprovado na Câmara, passado por audiência pública, Que maravilha. seguiu para votação no Senado. Falamos ao Senado. Falamos ao Senado em audiência pública, conhecemos o Rodrigo Pacheco. Corta para mês passado, o André recebe uma ligação do gabinete. O Rodrigo Pacheco quer um banco no Senado. Bom dia, Rodrigo. Gabinete Rodrigo Pacheco. Ah, que Tem Eu fingi maravilha. normalidade. Ok, bom dia. Terça-feira a gente pega um voo agora e vai para o Senado instalar um banco Que maravilha. e um banco gigante que vai ficar dentro do Senado, porque a causa é grande. Que maravilha. E quinta-feira, André, conta o que a gente vai fazer quinta-feira. Dá um spoiler, quinta-feira. Quinta-feira, nós estamos lançando uma ferramenta que partiu de uma conversa com o presidente também do TJ. Até porque a gente recebe ligação, para ter ideia, a gente está conversando, eu sou o bom dia do delegado lá de uma cidadezinha de São Luís do Maranhão. Era atriz. Todo dia eu ligo, bom dia, delegado, como é que tá a diligência aí, como é que tá isso, aquilo, outro. Tô mandando a Globo aí falar com o senhor, todo mundo morre de medo, né, a Globo. Tô mandando a Globo e aí... Não, André é crente, que é filha de Roberto Marinho. Tô Porque mandando ela aí. disse que vai mandar a Globo pra todo canto. Ela é crente. E aí ele... Nessa história a gente começou a entender a angústia de muitas famílias que não faziam ideia, de famílias de vítima, E famílias humildes, a maioria delas que não Humilde, sabe grande. qual é o número do processo. não sabe nem o que fazer, onde está o processo, não sei em que momento, o julgamento, e isso, situações se arrastando por 4, 5, 6 anos. Então, tem casos aqui, que esse caso que a gente vai citar como o primeiro caso que vai fazer parte dessa ferramenta, que foi construída a partir dessa escuta sensível desse problema existente, era um caso que estava há 6 anos parado. O assassino passa na frente da casa da família com som alto, rindo, ou seja, E ameaçando. a família que Isso. está presa, né? Ele está solto e a família presa. Então, nós provocamos nessa conversa e falei, o que é que a gente pode fazer, presidente? E nessa história surgiu o que nós vamos lançar agora quinta-feira, que é uma ferramenta em conjunto com o TJPE, onde vai identificar todos os processos, porque o que acontece? A família, ela tá ali com o caso dela, ela não sabe, ela não tem forma de conversar com o TJ, ela não vai ser, enfim, ela não sabe como chegar, Isso. e o TJ não consegue, diante de tantos outros processos criminais, não apenas feminicídio, ele não consegue enxergar esse caso dessa pessoa aqui do outro lado. Então, essa ferramenta que se chama Sinal Vermelho, ela é a ponte entre esses dois, Entre a família e o TJ. Todos os processos que vão chegar provenientes dessa ferramenta, elas vão direto para a presidência do TJ. E eles vão dar celeridade nesses casos. Perfeito. Então, é uma coisa assim, para as famílias, de fato, só quem sabe é quem está passando. Exato. Entendeu? Exato. Só quem sabe é quem está passando. E é por muito esse caso. simples, professora, porque é um site onde o parente da vítima, ele vai ter que preencher um formulário simples, mas ele Perfeito. tem a obrigação de colocar 3 informações, que é o nome da vítima, o número do processo e o ano do feminicídio. Ok. Porque com esse ano, eu sei se ele tá há 10 anos parado, há 2 meses. Isso. Então, eu consigo entender. E o TJ, ele vai assinar um protocolo de intenção e comprometimento com o Instituto, porque eu vou cobrar. Eu vou dizer assim, ó, Esse acompanhamento. essa vítima do processo número 15, essa família aqui, ela preencheu o formulário e tá há 4 anos sem nem saber qual é a data do julgamento. Exato. E ele já submeteu esse formulário tem 3 meses. Eu quero a data. É verdade. Então, isso vai dar celeridade, porque no bolo de processos do TJ, ele não consegue pincelar e enxergar quem é feminicídio. Individualização. No momento que eu dou o número a ele, ele tira do bolo. E muito interessante, Paulo, o que você está falando, porque a semana passada
na verdade, esse mês agora de maio vai fazer 41 anos do caso Maria da Penha, né? O ano passado foram 40 anos. E é uma coisa assim que eu já venho cobrando há um bom tempo, quando a lei, por exemplo, ela fez 10 anos, porque é o seguinte, desses 40 anos, 19 anos e 6 meses, a Maria da Penha esperou. Ficou aguardando para o processo. Exatamente. E uma das questões E que ele solto. entendeu? Igual o Maristela Justo, que quase Exato, prescreveu. Foram exato. 20 anos. Isso. E ele ficou só 2 anos e meio, né? Depois que Isso. reabriram o processo. Mas aí a grande questão é o seguinte: a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, no texto do relatório, coloca que o Brasil, eles perceberam que o Brasil ele é tolerante às práticas de violência contra a mulher. E aí, e o que comprovou isso, entre outras negligências, foi a questão dos 19 anos e 6 meses que ela teve que esperar. 19 anos e 6 meses em que, quando aconteceu o crime, a Maria da Penha tinha 38 anos, e quando foi assistir todo o processo, tinha 57. A filha, que tinha 1 ano e 8 meses, a mais nova, estava agora com 18 anos, né? 19 anos e alguma coisa. E aí, uma das questões hoje é o seguinte: quanto tempo uma mulher, né, que sobreviveu precisa esperar? Como está esse tempo? Em 18 anos de Lei Maria da Penha, né? Então, se a mulher sobreviveu, quanto tempo ela está esperando? Né? Se é que ela continua lá com o processo, né? Se ela não retirou o processo. E se por acaso aconteceu o feminicídio, né, quanto tempo a família espera? A família, né, da vítima, né, Porque tem é uma esperado. prisão para a família. A família que fica presa. Exatamente. Nesse caso dessa vítima, que vai ser o caso 0, que a gente chama, inclusive na quinta-feira a gente vai fazer a demonstração da ferramenta, é o tio que luta. Porque o filho está em crise de pânico, a mãe e o pai são idosos e tem medo de sair de casa, então é um tio. Exato. E aí a gente vai observar o seguinte: uma das coisas, e aí é algo que a gente já desenhou e já apresentou, era a questão seguinte: essa mulher que está aqui em Pernambuco, que sobreviveu, muitas vezes ela sai e vai parar no Acre, tá? Ela vai parar no Acre, e ela vai parar no Acre, e ela tem algumas situações, ou o autor da violência, ele localiza e pode chegar lá no Acre, né? Ou essa mulher pode vir a ter um outro relacionamento e sofrer outra violência. E aí a gente precisa também ter, né, e é isso que a gente já desenhou e entregou, é o caminho. Quais são os caminhos que essa mulher em situação de violência ela tem percorrido, as sobreviventes? Para curar essa para mulher. Onde as sobreviventes, para curar ela, né? Exatamente. Para onde as sobreviventes estão indo? Né? Porque no texto da Maria da Penha, né, que é o título do livro dela, é Sobrevivi, Posso Contar. Belíssimo. E aí a gente precisa saber aonde estão as outras sobreviventes. Né? Impulsiona, né, as Não outras é isso? mulheres, né, a se verem, a se reconhecerem também isso. como sobreviventes. Exato. E quando vocês colocam, né, que vai ter essa ferramenta, né, vai ter um tio, veja, um tio que está lutando, como é importante que, assim, pela memória da pessoa em situação, né, que foi assassinada, pela memória da família, pela memória dessa geração que continuou ou continua, o quão é importante fechar essa história. Muito importante. Né? Essa história, se ela não fecha, ela vai criando um ressentimento. Por gerações. Exatamente. Por gerações. Exatamente. Precisa ser concluído, precisa ter o final, aquilo precisa ser julgado, precisa ter um culpado. Isso. E porque o que vai permanecer é a insegurança, o susto, o medo, né? O medo, né? Porque a desconfiança. Uma coisa é fato, a vida dessas pessoas nunca mais vai voltar a ser a mesma. É verdade. Entendeu? Então, tendo prisão ou não, nunca vai. Mas o fato da impunidade, isso é
é você matar a pessoa pela segunda vez. Não, foi isso que eu escutei de muitas vítimas, famílias de vítimas. É como se essa pessoa estivesse sendo morta a cada semana, de novo, e de novo, Isso. e de novo. Então, a gente sabe que a prisão é aquela história, a gente tem que lutar agora para não ter que lutar por justiça, porque nada vai trazer essa pessoa de volta. Mas a luta pela justiça é, sim, muito importante. A gente vê quanto uma ferramenta que para a gente é tão simples. Poxa, é tão simples você colocar no cadastro informações e fazer chegar na mão certa essas informações. Essa mão que vai chegar lá e tem o poder de dizer, olha, cadê? Por que isso ainda não andou? O meu bom dia, que eu acabei de falar para vocês, que eu dou pro delegado que não aguenta mais. Esse bom dia agora vai ser num gráfico que a gente, por dentro da é ferramenta, enxerga se tá andando ou não tá. Exatamente. Exato. Eu vou poder dizer para ele, olha, tem X casos que estão nessa janela de 5 a 6 anos paradas aqui. O que a gente pode fazer? Olha, aqui a gente vai ter estatística, a gente vai ter números para mostrar e conversar também com ele. Então, isso é muito importante para a família, porque ela vai saber que ela está sendo escutada. Como eu falei para vocês, uma das coisas mais importantes na luta pela justiça por Patrícia foi o apoio recebido através da imprensa, através da sociedade civil, através de todo mundo que se engajou. Mas isso também me fez ver que a maioria não tem essa voz. As pessoas não conseguem exatamente. Então, qualquer ajuda, qualquer estendida, qualquer abraço que você der, conta demais. Então, essa ferramenta ela vem num momento muito importante para essas famílias que estão aí há vários anos e não tem nenhum tipo de perspectiva de quando esse ciclo vai ser fechado, como você falou. Não tem feedback. E essa da família, justiça, no caso, né? do nosso caso zero, né, é uma família que está presa ainda, porque o suspeito, o assassino, ele mora próximo, gente, então ele está intimidando aquela família. É uma loucura isso, né? É verdade. Ele precisa ser preso, essa família precisa tentar viver, precisa sair na rua em paz, né? Agora, depois dessa jornada que vocês têm desenvolvido, têm percorrido, né, e têm, de uma certa maneira, agregado, né, várias pessoas, como é que tem sido esse day after? Tudo bem, vocês já têm a questão do banco, já tem essa ferramenta que vai tá para ser lançada. E qual é o retorno dessa boa esperança? Quando a gente dobra o cabo da boa esperança, o que a gente encontra? O que vocês têm? A gente tem uma frase muito bacana, né? Que a gente, na verdade, a gente tem 2 memes, eu poderia dizer. Que tem um que é assim, o não a gente já teve, vou partir para a humilhação. Porque como a gente diz assim, a gente caiu, infelizmente, de paraquedas nessa luta. Então, a gente não é obrigado a saber o que pode, o que não pode, eu quero resolver. Isso. Então, a gente tá para resolver, a gente chuta a porta, a gente bate na porta, a gente diz outra frase também que é importante, que é o nosso skincare é um óleo de peroba. Então, todo dia a gente abre a farmacinha do banheiro, passa um óleo de peroba e sai. Mas quem é o delegado tal, o desembargador? Tu vai ligar, tem que ligar pro chefe de gabinete. Eu disse, não. Qual é o telefone dele? É Deus assim, agora? Não existe protocolo. Exato. Não existe. Eu tô aqui, sou da sociedade civil, sou uma mulher, tenho 2 crianças, tenho um marido, larguei meu trabalho, né? Salário, esqueça. Tô há 5 meses aqui nessa luta. É verdade. Porque somos um instituto sem fins lucrativos. Então, gente que tá me escutando, empresa privada, pessoas que queiram contribuir, são bem-vindas. Exato. Porque, assim, a gente sabe que isso aqui foi uma missão de vida. Então, a gente tá aqui hoje. Tem outra coisa muito legal que a gente fala, né, Andréa? Que é assim, ó. A gente fez um ato no 8 de março, não sei se vocês viram. A gente colocou 100 bancos vermelhos na Praia de Boa Viagem, no 8 de março. Sim. Com o número das 79 vítimas que a SDS, o nome, tinha fornecido como vítimas de feminicídio de 2023, que a gente sabe que é subnotificado. Mas, enfim, fizemos o impacto dos 100 bancos, então tinha frase e efeito, nome de vítimas. Vários familiares tiveram lá. Foi muito forte, porque a mãe de Renata abraçava aquele banco com o nome de Renata, como se fosse ela ali. Cada família foi Era assim, perto minha do filha seu não é um banco e número. abraçava. Minha filha podia estar sempre, podia ser esse banco aqui, podia estar aqui. Então, mais uma vez, mídia nacional, mídia internacional. E aí, a gente estava há 3 dias antes de fazer essa ação. Aí eu disse, mas Andréa, a gente não tem dinheiro. Como é que a gente vai mandar fazer 100 bancos de madeira, 4 faixas, pagar um frete, contratar fotógrafo? Aí André olha pra mim e faz, vamos fazer?
Vamos. Vamos. Temos dinheiro? Não. Não. Como vamos pagar? Não sei. Mas vamos fazer? Vamos. Vamos. E assim a gente faz. Elas E aí podem vem tudo, hein? ajudando. Elas podem tudo. E aí Esse aquela exemplo coisa. de vocês E é vem. fantástico. E aí a Alep ajudou aqui, fulano ajudou aqui, o dono de empresa privada ajudou aqui. É o óleo de peroba. Verdade. E assim, isso. A gente não pode ser tímido diante disso. As mulheres estão morrendo. É verdade. Então, assim, a gente não pode. Então, se é pra pedir, olha o peroba na cara. A gente pede mesmo e faz. E são tantos planos, assim, a gente tem pensado em tantas coisas que é difícil dormir. Paulinha sempre diz uma frase que eu morro de rir, que ela diz que a gente não dorme, a gente faz Um abdominal. abdominal, né? Deita quando toca o despertador, levanta e vai. E vai, né? Porque O marido, coitado. a gente tá lançando agora marido também. A gente tá... Arretado com a gente, pra não dizer outra palavra. Não, Porque mas tá tranquilo, porque se fosse o contrário, tava porque todo se mundo fossem bem, eles né? viajando, Então, indo pra Brasília, fazendo então boletim, a a gente gente tá tava aqui muito aplaudindo. com relação a isso. Então eles que verdade. aplaudam a gente também. É verdade. E assim, queria muito falar sobre a importância desse movimento que vocês estão fazendo para inspirar outras mulheres, outras pessoas Sim, em outros gente. lugares que a gente nem pode Gente, imaginar. é sociedade civil, eu não de sou... como eu é não tenho... importante. Eu não sou advogada, eu não sou Não política. tenho vínculo Nós somos político totalmente super partidário. partidários. Não tenho exatamente nenhum André, tipo mas de por que o banco é vermelho, Andréa? Aí as pessoas perguntam sempre, porque ele representa o sangue. É o sangue das mulheres que foi derramado. Então ele é vermelho porque também representa como no sinal de trânsito. Por isso que o da nossa ferramenta com Pare. TJ é sinal vermelho. Porque quando o sinal acende o amarelo ainda é atenção. Mas quando é vermelho é pare. Pare. Então a nossa mensagem é essa, é pare. Pare. Por que a gente fala em feminicídio zero? Quando a gente iniciou em novembro, como o Paulo falou, né, no dia 25 de novembro, que é o Dia Mundial de Combate, né, à violência contra a mulher, nós já começamos com essa palavra, contra o feminicídio. E as pessoas, como eu falei para vocês, porque feminicídio é muito dura essa palavra. Usa contra a violência, a mulher. Abuso. Igualdade. Eu fiz, gente, é feminicídio. É feminicídio. A palavra tá é falando essa. de vidas. A situação é de saúde pública. Exato. A quantidade é uma epidemia, que eu é uma digo, epidemia, exatamente. Então, quando eu um dia cheguei pra Paulinha e falei, Paulinha, eu já sei, a gente vai mais além. É feminicídio zero. Aí eu, ai, Andréa, vai dormir. Vai Tá tá falta de louca, sono. tá Vai, Andréa, vai dormir. Aí eu falei, é feminicídio zero. Então estamos nós, né? Pula, né? Avança pra. Corta Corta seco. e avança para uma reunião de 2h40 com a ministra da Mulher, Cida, sentada do nosso lado, a ministra Cida, o ministério lá. E de repente ela diz que numa reunião o presidente provocou toda a reunião dizendo, olha, chega, tem que ser uma campanha feminicídio zero. E a gente começa a chorar na mesa, e chora um lado. Cida, chora Paulinha, chora todo mundo, porque é uma Aí coisa... André olha pra mim no meio da reunião, pega meu braço, tá vendo que eu não tava louca? Tá vendo? O presidente disse. Porque assim, se você fala em fome zero, acabou a fome no Brasil? Não, mas é um compromisso. Se a gente fala de tolerância zero no trânsito quanto à bebida, tudo isso são compromissos que você firma. Então, se eu falo, até nosso lugar, até a nossa fala enquanto ativistas precisa mudar, porque a gente antes falava nenhum a menos. A gente não fala nenhum a menos, é nenhum a mais, porque a menos você está admitindo ainda número. Mas a gente tem que falar nenhuma a mais. Não é parem de nos matar como se você estivesse pedindo, nem pensem, nem ousem, nem cogitem nos matar. Nem pense, porque para de que ele tá fazendo. Então a gente tem que começar assim, a própria comunicação tem que mudar, porque muitas vezes a comunicação é feita pra mulher que tá apanhando, pra mulher que tá sofrendo, tipo, pare o feminicídio, mulher, basta. Ela é que tá dizendo, eu é que tô aqui apanhando, tô pedindo que pare. E são tantos casos no Brasil inteiro, né? Eu fiz o meu trabalho no curso de Direito sobre a Lei Maria da Penha. E também estudei muito violência, certo? A repetição da violência. E aí o que é que a gente... alguns depoimentos que eu colhi e pesquisa que eu fiz, uma das mulheres, elas chegaram aí 7 vezes, essa mulher foi 7 vezes na delegacia dizer que estava apanhando, que estava sofrendo. Pedir socorro. Na 7ª vez, ela foi morta. Né? É muito então, triste, assim, são mas muitos relatos, muito são muitas coisas que acontecem. Então, é saúde pública, é um negócio sério, entendeu? A gente precisa realmente parar e acabar, é o zero mesmo. Então, mas assim, como realmente... a professora falou, essa mulher que foi 7 vezes,
ela está dentro de um país que é permissivo à violência. Total. Exato. Aí Entendeu? você chancela Isso. a fragilidade do sistema. E é interessante porque quando você, quando eu vi o texto pela primeira vez, que é o relatório da OEA, e eu vi a palavra tolerância, ela teve outro significado para mim. Ela mudou totalmente o que eu cresci com a ideia de tolerância, você ser manso, ser pacífica, maleável, né? Você ser compreensiva, né? Mas quando ela está ali naquele contexto de tolerância zero. onde a tolerância gera violência e sela feminicídio, então você vê que a ideia de tolerância, ela é realmente, assim, como é que eu posso dizer? Para você, além de horrível, né? Você fica impactado com aquela ideia de tolerância, porque é a impunidade, não é? É você ser negligente, é você não ter compromisso, não é? Com a causa do outro. E aqui a gente precisa realmente ter compromisso e atitude. Inclusive, compromisso e atitude foi uma das melhores temas que o Ministério da Mulher teve, inclusive até quando a ministra, hoje Cida, né, ela era a assessora da ministra Eleonora Menecute, né, e que ela falava exatamente sobre compromisso e atitude. Então, quando a Andréa fala, né, de que feminicídio zero é um compromisso e uma atitude que eu tenho, né, com a próxima geração, né? Com essa criança que está ainda no ventre, com a criança que está se desenvolvendo, com a mãe, com a filha, com todas as mulheres. Eu acho que isso é muito importante para que a gente possa realmente assumir, não é, essa condição da luta e trazer realmente, né, a verdade, a sororidade. É por isso, professora, que no nosso lema a gente fala feminicídio zero. Embaixo tem uma frase que diz: não é ilusão, é compromisso. É compromisso. Perfeito, perfeito. E aí, Patrícia? Olha, eu estou assim muito feliz, né, de estar aqui podendo participar desse momento, né, com mulheres assim tão inspiradoras, né, professora, que vem aqui dizer que nós mulheres podemos mudar a nossa realidade, certo? Que a gente pode mudar o nosso país, a gente pode mudar sim, né, o mundo, desde que a sororidade, né, possa ser maior do que qualquer outra coisa, porque se nós mulheres somos a maioria, digamos, né, então a gente geralmente está no seio da família, sustentando. Quantas mulheres sustentam as suas famílias, não é verdade? Então a gente precisa acordar essas mulheres, mostrar que elas podem, certo, sim, mudar essa realidade. A gente não pode mais permitir, certo, que o Brasil seja uma referência em feminicídio. O quinto país que mais mata a mulher no mundo. A gente não pode, nem se orgulhar porque prende mais. Exatamente. Olha, o nosso estado hoje, Pernambuco, a gente sempre ostenta que nós temos a maior avenida, é o lugar que mais tem tubarão, é o maior bloco, e a gente brinca e ri dessas coisas, mas nós temos algo que a gente não quer ostentar, que é o primeiro lugar em feminicídio no Nordeste. Isso é um absurdo, isso não pode ser admitido, entendeu? 187 municípios, se eu não me engano, 15 delegacias. 184 municípios e o distrito de Fernando de Noronha. E falta também, eu acredito, certo, que além dessa política pública mais ampla, certo, de proteção à mulher, né, e de diminuição à violência também, falta, como você falou, 15 delegacias da mulher, não é? Então precisa ampliar essa rede de assistência às mulheres, porque a gente sabe que é insuficiente, não é? Então, 30 casas de apoio. Em 184 mais Noronha. 30 centros de apoio e acolhimento à mulher. E eu penso assim, que a sociedade civil, mais uma vez a gente falando, por que eu insisto tanto nisso? Porque quando a gente fala que a gente pode tudo, a sociedade civil, ela pode. E pode muito. E é o que faz mudar lá na frente. Se a gente não chegar e não abrir nossa boca e falar como a gente tem feito quando vai lá em Brasília... Enfim, a gente bate na porta de todo mundo, liga, e pede. Na verdade, a gente tem que chegar e falar que tem que ser um compromisso enquanto país. Verdade. Não adianta a gente estar falando, o país tem que chegar, se posicionar e dizer que não tolera mais isso. A gente, aqui embaixo, quando eu falo embaixo, né, estou em cima, né, que eles estejam numa situação, mas eles que estão decidindo, então a gente tem que falar, olha, parem de fazer campanha que fala com a mulher como se a mulher fosse a culpada do que está acontecendo. Exatamente. É muito importante, assim, ó.
o silêncio mata. Não, minha gente, quem mata é o homem. É o homem, não é o silêncio. Não é o silêncio que mata. Nós assim mostramos, como tivemos essa última vez lá com o Ministério da Mulher, algumas campanhas que não eram do Ministério, mas eram também de órgãos que eram públicos, e tinha coisas do tipo... Numa relação, a única coisa que bate é o coração. É o coração. Como é que eu posso romantizar a situação? Campanhas assim, de estados e ministérios. essa que falava, o seu silêncio vai lhe matar. Não é o seu silêncio que vai lhe matar, é o homem que vai lhe matar. Aí tem outra também que é o tom de mendigar, né? As mulheres querem viver. Merecem. Não, gente. Minha gente... Os homens merecem viver, ninguém Transformar essa fala. meritocracia. Alguém fala. Né? Tem uma campanha que diz os homens merecem viver. Não, a gente e por que precisa... as mulheres merecem e precisam? A gente precisa cobrar, inclusive, campanhas que falem direto com esses homens. A gente sabe quem tá matando. Exato. É como se ninguém soubesse quem tá matando. A gente sabe quem tá matando. E é uma coisa que a gente fala sabe assim, quem é o né, agressor. Quando né? você tá fazendo uma campanha pro diabético, você fala com o diabético. Quando você tá falando pra uma campanha do AA, você tá falando com quem consome o álcool e precisa largar. Exato. E a campanha pra mulher tá falando com quem tá morrendo. Exato. Não, gente. Fale com quem tá matando. Tem que Você dizer, precisa educar esse e país, falar. tem que falar, esse país não tolera, o Brasil não tolera, nem pensa em matar uma mulher, nós não vamos tolerar isso. É o que nós temos pedido, inclusive, Patrícia e professora, nós temos pedido a mudança do tom de voz nas campanhas. Exato. Eu falei, nessa última ida nossa a Brasília, nós tivemos outra vez com o Ministério e nós fomos exatamente pleitear a mudança do tom de voz dessas comunicações, tá? A mulher, ela sabe, a gente já sabe tudo, sabe quem tá agredindo, por que você não fala com essa pessoa? E a questão da impunidade também, não é? Porque, também. Não, o que a gente vê, né? Muitas vezes, como vocês estão fazendo essa aproximação, né, da família com o processo, com o tribunal. Quantos anos, como Maria da Penha esperou? Mais de 19 anos e 6 meses. Para poder ter, digamos assim, uma resposta, certo, jurídica diante de toda a violência que ela sofreu. E ela precisou pedir socorro fora do Brasil, porque Exatamente. o país não conseguiu dar andamento. Então, o que é que está acontecendo? As políticas públicas, né, Estão falhando, né? precisam ser mais ativas. Os recursos, o Brasil tem muito dinheiro. O Brasil é a 9ª economia do mundo. Então, não tem por que a gente viver o que a gente está vivendo. Mais uma vez, volto para a sociedade civil, a gente precisa abrir a boca. Exato. A gente não pode ficar calado. A gente tem que falar, porque olha, se 2 andorinhas aqui conseguiram fazer algum tipo de verão, entendeu? Eu e Paula, com filho para cuidar, com filho para tomar conta, com todos os BOs do mundo para resolver enquanto vida, e a gente conseguiu mover algumas coisas. Eu imagino, se a gente se juntar, e a gente deve fazer isso, né, enquanto sociedade, nós mulheres também, enquanto movimentos todos, porque enquanto está todo mundo aí discutindo e reclamando e falando que não é para usar o nome feminicídio, isso, aquilo, outro, as mulheres estão morrendo. Estão morrendo. Isso. Os homens não pararam de matar, elas estão morrendo. Isso. E um dado importante, Dea, é que essa ferramenta do Sinal Vermelho, ela foi construída por 12 meninos, alunos estagiários, 12 homens. E a gente teve uma reunião, muito séria com eles. Para que eles aprendam. Para vocês terem noção do que vocês estão fazendo. Quem aqui, todo mundo aqui nasceu de um ventre. Todo mundo aqui nasceu. Quem tem irmã, quem tem namorada, quem tem mãe. Vocês têm noção. Então, assim, o capricho que esses meninos fizeram é uma startup de desenvolvedores jovens que são estagiários. Que bênção. Esses meninos viraram noite. A plataforma não é um site que a família vai lá, coloca e exporta um Excel para mandar pro tribunal, não. É uma ferramenta que tem login, senha, gráfico, que eu sei ver, eu consigo entender se o tribunal mexeu no dia 5/8 ali. E depois eu vou dizer, faz 3 meses que você não abre isso aqui. Perfeito. Então isso foi fruto desses meninos. Né? Isso é envolver a sociedade civil. Sociedade civil, ela é de suma importância em todo esse processo. E tem outra novidade muito interessante que a gente vai contar aqui em primeira mão também, a gente ainda não falou. Boa. Estamos vindo aqui com a caravana Feminicídio Zero. Que maravilha! E já contamos com o selo do Ministério da Mulher apoiando, TJPE, Ótimo. Defensoria Pública e Uninasal, que é um grande parceiro nosso parceiro, né? Nos apoia então, é uma muito. Van Queria que agradecer vai percorrer, aqui. E nessa van vai ter assistência psicológica, jurídica, vai ter EAD, vai ter teatro sobre namoro abusivo, porque cada vez mais cedo as meninas estão entrando em situação de abuso. Exato. Então a
a gente vai falar também desconstruindo o machismo, como é que quebra ciclo para as mulheres. A gente vai ter um tema abrangente, mas num formato onde a gente consiga montar, como a gente fala, monta o circo em qualquer lugar. Chega para a van na esquina e ali... Abre a lona e monta o Abre a circo. lona e Até monta o porque circo. se a gente avisa que a gente vai chegar, aquele marido, ele vai dizer, opa, hoje você não sai de casa. Uhum. Então a gente tem que pegar aquela mulher que tá indo pra feira. A gente tem que pegar Exatamente. aquela É o mulher. cotidiano, é Eu na não posso metade do avisar. caminho dela. Exatamente. O circo, ele já chega depois que ele passa o carro de som, Aham. né? Exato. Então, a nossa ideia é montar o circo ali. E tem uma coisa muito bacana, eu que tenho um filho pequeno, a gente tem a oficina, que é Oficina Banquinho Vermelho, onde as crianças de 2 a 6 vão fazer banquinhos vermelhos com palito de picolé vermelho. Ah, que Com maravilha. frases para que ela leve para casa, para a mãe dela. Porque trabalho de escola, qual é a mãe que joga um Qual é a mãe trabalho que de joga filho fora? Ah, Nenhuma. não E o que joga. é que vai ter no banquinho? Vai ter um tagzinho que vai ter o 180 Aham. no banquinho. Que E maravilha. vai ter uma mensagem. Olha, um excelente Excelente. presente para o Dia das Mães, não é? Com certeza. Pra Você todas as imagina que o mães. trabalho de escola pode salvar uma vida. Pode. Verdade. Mas é Meninas. isso. São muitas ideias. É demais. ótimo conversar com vocês. Nós temos aqui dois presentinhos, né, para dar a vocês. Exatamente. Né? Nós temos as canecas, elas podem tudo, para vocês já sentar, não é? Aham. E aí a gente já Parabéns. quer Cadê a aqui. câmera? Daqui. Ai, que Aqui, linda, adorei. Patrícia, estende aí para poder dar para as meninas. A marca tá linda. Isso, aí, pronto. Adorei minha E aí canequinha vocês- linda. Ah, Toma. gente, é um microfone. É. Tá lindo. Solta a voz na estrada. Amei. Essa aqui eu não vou deixar ninguém roubar em casa. Não, pode não. também. É. Esse espaço desse podcast foi pensado pelo Humanitas, né? Também professora Regina Célia e a equipe de produção, né? Para que a gente pudesse dar voz e vez, né, aos grupos, às mulheres, né, às iniciativas, mostrar a importância da mulher no mundo do trabalho, no mercado, né? Então, assim, a gente vê com vocês, né, essa iniciativa podendo ser replicada também de outras formas, né, por outros grupos, outros lugares no Brasil. Então, isso é muito importante para a gente poder estar Exatamente. aqui com vocês, escutando tudo isso e se inspirando, né? Porque vocês são mulheres inspiradoras, né? Vocês nos inspiram. Verdade, verdade. Andréia, Paula, mensagem para nós, mensagem para elas podem, né? Elas podem tudo. Olha, todo o roteiro, toda a voz, toda a conversa de vocês foi realmente mostrando que elas podem Elas tudo. podem Não é, mesmo, Patrícia? com certeza. E aí, Andréia, o que você tem para deixar para a gente? Eu Deixar quero- uma mensagem? Eu quero dizer aquilo que eu falei no início, que, de fato, eu acho que o nome desse podcast, ele já resume o que a gente quer falar. Você pode salvar uma vida. Você pode tudo. Nós temos sempre trabalhado muito com a questão de empoderar essa mulher e qualquer pessoa da sociedade, porque muitas vezes a pessoa se sente impotente diante de uma violência. Então, o contrário da impotência, né? A gente empodera. A gente diz, você pode salvar uma vida. 180, ligue. Se você vê, não tem mais aquela história, não é comigo, é com você sim. Então, se você presenciou qualquer tipo de violência, você pode ligar no 180 e fazer essa denúncia, porque você vai estar salvando uma vida. Não tenha dúvida que você pode salvar uma mulher. Então, aquela pergunta, sempre quando a gente fala na igreja, você já orou pelo seu filho hoje? A gente diz sempre o seguinte, você já salvou uma mulher hoje? É o que nós Ótimo, falamos. bacana, E eu queria bacana. encerrar exatamente com essa pergunta. Você já salvou uma mulher hoje? Você pode salvar uma mulher todos os dias. Maravilha, E eu queria Paula. agradecer esse momento. Estou muito feliz em estar conhecendo melhor aqui a professora, conhecendo essa poetisa linda, que está A devendo nossa um Patrícia. poema para a Aham. gente ainda. Uhum. E convidar todo mundo que nos escuta aqui para seguir e divulgar o @Banco Vermelho no Instagram. Muito bem. Porque só a comunicação e a mudança de cultura que vai realmente mudar. Por favor, Essa sigam. realidade. Sigam, porque é um Instagram que a gente coloca sempre muitas mensagens e tem tido muito relato de muitas mulheres que têm conseguido quebrar o ciclo através daquilo que elas têm lido nesse espaço. Então, é um espaço que tem que ser um crescimento espontâneo e a gente pede muito que cada um aqui possa divulgar @Banco Vermelho. Obrigada, Maravilha. gente. Obrigada, Obrigada. Andréia, obrigada, Paula, minha amada. Obrigada também. Muito eu estou muito obrigada. feliz. Hoje Também. foi um dia muito especial. Foi muito especial e esse podcast eu acredito que ele vai ser ouvido por muitas mulheres, por milhares de mulheres, né? E eu gostei muito da ideia do banquinho vermelho feito por crianças,
né? Para aquelas mulheres, aí você diz assim, mas eu não sofro violência, né? Mas você, com aquele banquinho, você pode ajudar uma amiga. Você lembra da história da Andréia, né? Que teve uma amiga que, infelizmente, né, foi assassinada, mas tinha lá, né, como a Andréia como confidente, contava a ela e tudo. E nesse momento, né, a partir daí, a Andréia pôde ajudar. E hoje nós temos o Instituto Banco Vermelho. Né? Infelizmente Muito foi importante. em cima de uma dor, mas nós estamos hoje, dessa dor, transformando em vidas para que sejam vidas salvas. Né? Nós estamos aqui para estender a mão para você, estamos aqui para escutar você e não banalize. Veja os sinais, a Paula falou, tem sinais, presta atenção. Ela antes, na amizade, era muito alegre, ela está ficando mais triste. Ela antes falava muito, hoje ela quase não fala nada. Né? Ela olha, quando a gente vai conversar alguma coisa sobre uma matéria, sobre o assunto, ela se esquiva. Né? Então, ela está andando com a roupa muito fechada, muitas vezes. Né? Ela não tem mais aquele brilho. Procura saber. Talvez seja um sinal. Ela está te pedindo socorro. E vamos prestar atenção também nos nossos filhos. Vamos prestar atenção também nos nossos maridos. Vamos prestar atenção também nos nossos irmãos. Comportamentos violentos. E não chame de abuso. Abuso é quando alguém tolerou muito uma coisa e alguém então exagerou. Aí, eita, abusou. Significa que você antes foi permitindo. Não permita. Não permita. Brincadeirinhas. Não é? Você é doida, eu não falei isso, eu acho que você está esquecendo, você está louca, você acha que eu ia fazer isso com você? Ia. Lembre-se, violência patrimonial, você pode até dizer, mas ele nunca me bateu, mas já quebrou 2 celulares seus. A violência moral, mas ele nunca me bateu, mas ele vive chamando você de gordo, caluniando você. Mas ele nunca me bateu, mas ele diz que você é tonta, é desastrada. E essa violência psicológica vai acontecendo todos os dias, diuturnamente. E você vai dizer, mas ele nunca me bateu. Né? Mas você está ficando vazia por dentro. Você está ficando triste por dentro. A sua sanidade mental está sendo comprometida. Porque você não consegue mais ter vida. Você não consegue mais ter criatividade. Você não consegue mais ter alegria. E a gente quer que você seja alegre. E você não nasceu para isso. Você nasceu para ser feliz, para ter vida. Então, se junte a nós, porque você pode tudo. Isso mesmo. E assim, quero pedir também que você curta o podcast, ative o sininho, né? Se quiserem também nos apoiar, indicar temas, né? Então, entrevistados, entrevistadas. Então, isso aqui é um canal para que a gente possa interagir também com vocês. Bye, bye, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada.